Segunda-feira nós falamos sobre aquela história de ter dedo podre, né? E aí, vocês já ouviram falar dessa problemática de ter dedo podre? Falamos um pouquinho também sobre traição, né? Foi um negócio meio melindroso, hein? O pessoal ficou meio, né, com a pulguinha atrás da orelha. Falamos um pouquinho também sobre aquela questão de, às vezes, você querer firmar ou aprofundar, asseriar, né? Tornar o relacionamento mais sério e a outra pessoa não querer, não estar aberta para relacionamento. Mas e aí, como é que a gente faz diante disso tudo, né? Então, é importante a gente pensar, né, como realmente podemos ver de uma nova ótica os relacionamentos, especialmente os relacionamentos amorosos, relacionamentos conjugais. Quem puder ajudar na meta aí, viu, gente? Agradeço desde já. Bem-vindos aí quem tá chegando. Quiser colocar as dúvidas aqui nos comentários ou quiser também avisar pra gente bater um papo aqui via áudio ou vídeo, tirar suas dúvidas, fazer a sua consulta sobre relacionamentos amorosos, conjugais. Agora é a hora, hein, pessoal? Boa noite, Milene. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixa eu ir acompanhando aqui no computador também, fica mais fácil de ler os comentários, apesar que tem um delayzinho. Obrigado pelo Hurt Me aí, Milene. Quem puder ajudar com a Milene aí, né, fazer parte do clube, a gente vai trazer novidades aí toda semana, especialmente sobre relacionamentos, né? E de vez em quando vou voltar a convidar aquelas participações especiais aí, né? Tô só aquecendo os motores aqui novamente, esquentando o gogó. Obrigado pelo Hurt Me aí, Claudinha, também. E aí já vou chamar depois nossos amigos e amigas terapeutas aí para participar também. Voltando a falar aqui um pouquinho sobre relacionamentos, gente, eu me coloco aqui à disposição de vocês, de Deus, para servir vocês no que for necessário, no que for preciso, para a gente poder realmente ajudar vocês nos relacionamentos, trazer uma nova visão que eu aprendi não faz muito tempo, mas já aprendi, já estou compartilhando com vocês, de que é possível a gente construir relacionamentos um pouquinho diferentes, um pouco mais profundos. Isso aí, pessoal, manda o dedinho aí na tela para curtir, para a gente poder encher realmente de gente aqui nessa live, para ficar gravado, ficar eternizado e para chegar a mais pessoas. Me ajuda aí, me ajuda a ajudar mais pessoas, pessoal. Só já vamos começar aqui. Bom, para quem não sabe, eu sou terapeuta e coach e tenho trabalhado atualmente com mentorias aí nessa área de relacionamentos. Especialmente por quê? Porque eu também passei por dificuldades de relacionamentos, como muitas pessoas aqui provavelmente podem ter passado também, né? Quem nunca, né, passou por alguma dificuldade, provavelmente também teve alguém perto que passou por dificuldades, né? Então, assim, a gente realmente tem muitas situações aí, né? Tô acompanhando aqui pelo computador, gente, mas os comentários demoram um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não sei interagir. Ah, Claudinha, sabe sim. A gente vai fazer novas lives juntos aí. Depois eu vou chamar a Milene também para fazer live aqui com a gente. Vamos interagindo aí, pessoal. A grande questão aqui é o seguinte, né? A gente tem a metinha ali de 5 florzinhas. Quem puder contribuir também me ajuda a crescer as minhas lives aqui para chegar em mais gente. E eu recentemente, inclusive graças a Cláudia aqui, que também é terapeuta, uma amiga muito especial, que me ajudou muito a entender o feminino dentro das relações, inclusive as antigas, e também me abrir para relações mais recentes de uma outra forma. Gente, o que eu aprendi nos últimos 2, 3 anos, especialmente sobre relacionamentos, e que me possibilitou estar agora como pessoa, uma mulher que realmente me complementa e que me traz um grande apoio e que eu também posso apoiar ela de uma forma a ter um diálogo bem aberto, bem honesto, de sermos verdadeiros, podermos ser quem somos no relacionamento. Eu estou trazendo
tudo para vocês. Vou trazer aqui em doses, né, homeopáticas ali, em pílulas, aqui nas lives, mas também estou desenvolvendo, né, cada vez mais, dentro do meu método terapêutico, um método específico para trabalhar relacionamentos, que eu estou chamando de Rota do Amor, relacionamentos 5D. Então, para você entender o que é o 5D, o que é o 3D, né, o 3D aqui é a matéria, é essa coisa material, essa coisa mesmo do nosso dia a dia, que a gente vê por aí nas músicas de sofrência, de funk, essa coisa materialista, e que a gente acaba vivenciando, mesmo um amor mais sublime, aqui na 3D também, né? Porque a gente está aqui, espírito, alma vivente em corpinho físico, né? Mas a gente pode trabalhar rumo a experienciar o amor 5D, da quinta dimensão, um amor mais sublime, um amor que esteja coerente com quem a gente é, que ressoe com quem a gente é, né? E a outra pessoa também, né? E a gente, complementando a live lá de segunda, que veio falar do dedo podre, eu tava falando pro pessoal, gente, se o dedo tá podre, tá escolhendo mal, será que não tá na hora de olhar para esse podre no seu dedo, essa ferida que tá aí, e resolver essa ferida, não? Será que não tá na hora de tratar esse dedo? Pelo amor de Deus, né? Olhar pro seu próprio dedo, parar de apontar o dedo pro outro, ficar procurando culpa, desculpa no outro, do relacionamento, e verificar aqui com você mesmo, com você mesma, né? Isso, pessoal, me ajuda a compartilhar aí. Uhul. Obrigado. Então esse dedo podre, gente, na verdade você tem que olhar para ele e tratar ele. Ou seja, que eu falei que a gente fechou o raciocínio, moral da história, cuidar de você, cuidar do seu jardim, né? Como diz aquele ditado, cuida do seu jardim que as borboletas virão. E olha que mesmo assim borboleta tem um grande problema. Você já viu lagarta? Rapaz, eu tenho um pezinho aqui de hortelã. A lagarta ficou com a boquinha cheirando chiclete, eu tenho certeza. Um monte de lagartinha comeram meus hortelã tudo. Então a borboleta ainda tem, às vezes, um efeitinho colateral aí, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente quer, né? Então, pessoal, pensando por esse lado, né, eu tive várias situações na minha história que eu quero vir compartilhando aqui com vocês aos poucos, né? Desde os primeiros relacionamentos. Então, eu lembro dos meus primeiros relacionamentos, né? As coleguinhas de escola, né? Aqueles namorinhos, aqueles coisinhas assim, bem superficiais, né? De meses. Aquelas pessoas que, nossa, não tinha nada a ver com nada, né? E olha que a gente convivia, né? Às vezes 1 ano, 2, 3, no ensino médio. Mas, né? Ficava ali só porque queria ter um namorinho, né? Ou aquelas primeira paixão, assim, né? De você, igual eu conheci uma menina que era de outra cidade, e aí uma cidade próxima, eu ficava indo na outra cidade, ela vindo pra gente se ver, né? De vez em quando, e numa época ainda que era difícil, né? Até telefone ainda era difícil. Então, assim, não era essa tecnologia que a gente tem hoje, que a gente pode conversar com a pessoa amada toda hora, a todo momento, vivendo e tudo mais, né? Então, uma dessas primeiras namoradinhas, que foi essa da outra cidade, eu até lembro. É muito engraçado, gente. Faz, sei lá, tinha 15 anos, 16 anos. Eu tô com 42 anos e tem uma camiseta gola polo que ela me deu que até hoje tá aqui. A camisa não estragou, começou a estragar agora, recentemente. Eu falei, gente, que coisa, né? Como que a 3D é interessante. De vez em quando você acha uma lembrança de alguém. Como dizia aquela música, né? Que do fio de cabelo no meu paletó, né? Então, assim, lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, né? Então, assim, gente, a gente tem história, né? Todos nós temos histórias. Quem é mais novo, às vezes ainda tá recente, mas está aprendendo com os relacionamentos. Mas como que a gente tem relacionamentos e pode compartilhar e ajudar os outros com essas nossas experiências? É um pouco disso que eu quero trazer para vocês, né? Mas quando eu convido você a olhar para você, pensa um pouquinho também na sua infância. Pensa como que era o relacionamento seu com o seu pai, com a sua mãe, como que era o relacionamento dos dois, como que eles demonstravam amor entre eles. Então, às vezes a gente fica um pouco no ar, né, buscando imaginar como que seria essa questão do amor, né, e
na verdade, a gente tem muita referência no amor entre os nossos pais, né? Invariavelmente, nossos pais, como muitas vezes nem tiveram acesso, nem pela família e nem por terapia ou educação ou psicoeducação, né, não tiveram acesso a nada de informação sobre o amor, sobre o relacionamento. A gente tem visto muitas pessoas, muitos casais que estão por aí e que, infelizmente, separaram. Meus pais se separaram, eu tinha ali entre aproximadamente 9 anos de idade. E foi uma situação muito marcante, muito difícil. E às vezes nessa separação dos pais, a gente acaba escolhendo um lado, geralmente o lado da mãe, que é geralmente com quem a gente fica. Geralmente o pai, o homem, sai de casa, né? E deixa a mãe com o filho ou com os filhos. Mas a gente está tendo casos também de mães que estão abandonando o lar também, estão saindo fora e estão deixando os filhos para trás para o homem cuidar, para a família do homem, né? N situações aí. Não vamos generalizar porque tem situações de vários tipos, mas o mais comum é o homem ir embora. Então, quando meu pai foi embora de casa, eu tive acesso a isso numa sessão de terapia, de hipnoterapia especialmente, de lembranças de como eu fiquei emocionalmente chocado com a minha mãe me dando notícia de que eu não iria ver mais meu pai ali, né? Que meu pai estava indo embora, a gente não ia mais conviver ali naquela casa, né? E eu externamente, criado como bom menino, como bom filho, eu não externalizei nada específico, eu conseguia talvez um pouco chorar, mas internamente eu estava extremamente revoltado, né? De por que que o papai está indo embora, por que que o papai está me abandonando, está abandonando a mamãe. Então, só via ali como pai e mãe, não como casal, né? Então, uma visão que eu estou trazendo também para vocês e que eu acho que é muito importante a gente ver, que está também no método do Rota do Amor, que é a visão de que quando a gente junta eu com a outra pessoa, com o outro, ou seja, com o eu do outro, a gente forma um terceiro elemento, que eu chamo de eu conjugal. E a gente pode chamar aqui de casal, né, no sistema. Mas quando a gente tem esse eu conjugal ali, ele é um terceiro elemento, ele já é um filho dessa união dos dois que se juntaram e formaram uma só carne, né? Então, na verdade, esse casal, esse eu conjugal, esse terceiro elemento, ele é a intensificação de dois eus que estão ali formados, que estão ali bem estruturados ou não, e que se encontram e formam esse eu conjugal. E se você está bem estruturado, sua identidade, sua autoestima, você consegue aqui formar um eu conjugal à altura, um terceiro elemento que é mais do que a simples união desses dois. E isso é muito importante de ser entendido, gente. Muito importante mesmo, né? Boa noite, Nilda. É muito importante porque a gente não imagina o quanto que esse casal ele vai ter que ser trabalhado pelos dois para eles para ele continuar bem, ele vai ter que ser cultivado, assim como o jardim também que a gente falou. Esse casal ele tem que ser cultivado e mantido, porque senão tudo vai por água abaixo, né? Tanto que tem um filme que eu até indico para vocês verem quem não viu, Prova de Fogo, que fala de um livrinho chamado, tô tendo aquele aqui, Desafio de Amar, o livro Desafio de Amar, né? Então, no filme fala, Prova de Fogo, fala desse livrinho aqui, Desafio de Amar, porque é um livro de desafio, dia a dia, para ajudar você, dia a dia, tem uma lição do dia, para você conseguir meio que forçar de alguma forma e reatar o amor, renutrir o relacionamento, o casal, né? Então, é muito interessante, ele tem, são quantos dias mesmo? Deixa eu ver aqui. Mas é muito interessante porque no filme conta uma historinha fictícia, né? De um casal e tal, são 40 dias, né? E aí o cara passa do 40 dias fazendo, ultrapassa a mulher dele, fica sabendo, e ele fala, não, já tô no dia 40 e tantos, já tava chegando nos 50, né? Então ele já tava fazendo porque realmente amava. Então quer dizer que funcionou, né? E aí não vou soltar o spoiler, porque tem uma surpresinha no final do filme, né? Você recomenda também, né, Milene? Pois é muito bom, gente, de verdade. E para nós homens, especialmente, vou deixar isso aqui para registrar como corte, para nós homens, às vezes assistir esse filme, Prova de Fogo, e ter acesso a esse livro, Desafio de Amar, é tão importante quanto para as mulheres, mas também é importante para as mulheres, tá? Mas para o homem é porque lá pega numa coisinha chamada
começa com P e tem orn no meio e termina com fia, grafia, né? Então, P, orn, aí depois grafia. E aí pega nessa dor do homem, nessa sombra, né? Que é a parte do sexual, né? Então, no sexual aí, ele, né, pega muito no modelo do homem ali e mostra como que foi a superação disso também, é muito importante. Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir desse casal que se forma, é a partir dele que vai surgir a possibilidade desse casal constituir um novo núcleo familiar. A gente tem a nossa família de origem, que é pai e mãe, a gente aprendeu com eles o que é amor, o que é amar, e agora talvez a gente esteja reaprendendo e reestruturando num novo relacionamento, num eu conjugal, o encontro de dois eus. Obrigado pelo Hurt Me, Aleni, seja bem-vinda. Se puder ajudar aí, compartilhar, bater o dedinho na tela aí também, e também talvez enviar uma rosinha aí, agradeço, pra gente bater meta junto aí. E aí, pessoal, a gente tem essa oportunidade desse casal formar um novo núcleo familiar, que é o que o sistema, a sociedade vem destruindo, a programação da mídia vem destruindo há muitos anos já. E a gente tá tendo esse resultado que a gente tem hoje, né? Muitas vezes a gente casa prematuramente, imaturo, ainda não nos desenvolvemos, e aí às vezes separamos. Eu também separei 2 vezes, gente. Casei e separei 2 vezes. Eu falo de uma dor que eu já vivi, eu sei, eu tô num processo de divórcio ainda de mais de 1 ano e não sai na justiça, né? Então, um dos meus amigos terapeutas, né, me falou, e ele foi advogado, falou, olha, é muito complicado porque quando vai pra justiça é porque esses dois não conseguiram resolver como adulto e aí entregaram na mão de um outro adulto para resolver por eles. E agora fica na mão de outra pessoa para resolver sua vida. Infelizmente não tem como, né? Infelizmente é isso mesmo. E aí, pessoal, é muito legal a gente pensar que isso é uma grande oportunidade também, uma grande oportunidade para a gente conseguir resolver o que a gente consegue resolver, pelo menos, né? E ali, de alguma forma ali, sei, né? Assim, poder ter uma perspectiva, né? Ter uma perspectiva de relacionamento, né? Vou soltar um bolzinho aqui para vocês, de presente, estão me acompanhando, aí vocês podem me dar florzinha, ó que legal. E aí a gente bate a meta junto. É só clicar no bolzinho ali que ele vai abrir e vai te dar um prêmiozinho. E aí você pode contribuir aqui comigo. Mas o porquê também que eu tô falando isso? Porque, veja bem, pra gente não ficar repetindo padrão inadequado, inapropriado, que até possa ser disfuncional de relacionamentos, né? Dos nossos pais, dos nossos avós e por aí vai, e até nossos mesmo, pra gente constituir uma família e da agora para frente pra gente talvez contribuir com outros, ensinar, né? Outras pessoas a ter bons relacionamentos, a gente realmente tá tendo cada vez menos modelos a seguir, né? Então, quando a gente tem essa visão de que é formado o eu conjugal e você nutrindo esse eu conjugal, você possibilita esse casal formar um novo núcleo familiar, que aí vai se transformar, além do eu conjugal, também, além de uma mulher, em uma mãe e um esposo, né? Que vai se transformar em pai, né? Lembra de mandar a florzinha que tá aqui na meta, viu, gente? Que aí dá certo para todo mundo. Então, veja só. Obrigado, Leni, aí pelo presente. E aí, pessoal, quando você tem isso, a gente consegue... Obrigado, Leni, pela florzinha. A gente tem a formação de um núcleo familiar que vai ser plataforma de segurança para os filhos, para as crianças e para o próprio casal e os dois que estão aqui, o eu e o eu do outro. Então veja que é muito importante que a gente consiga construir com verdade, com honestidade, com segurança, com confiança, essa plataforma de segurança, esse porto seguro. Mas por que não é só porto seguro? Porque ele também é plataforma de segurança para a formação das crianças. Então, para que a gente tenha novas gerações cada vez melhores, aí vai ser possível ter esse crescimento de uma nova geração que vai poder construir também novas plataformas de segurança e a gente reestruturar essa nossa sociedade para não deixar o sistema
fragilizar a gente, né, ao máximo como está fragilizando nós homens, nós mulheres, né, invertendo os papéis. Clica ali no bolzinho, clica ali, que aí vai sair uma moedinha para você, se ainda tiver aí, vai depender da quantidade de pessoas que clicar nele, e aí vai sair uma moedinha, e essa moedinha você pode enviar um presente para mim, que é a florzinha vermelha. Ó, a Leni mandou aí. Vamos ver se a Clau consegue mandar. Ó, alcancei minha meta. Beleza, hein? Muito bom. Obrigado. Mandou aí, Cláudio. Obrigado, gente. Aí, com essa plataforma de segurança, a gente vai possibilitar nos fortalecer novamente, no feminino como mulher, no masculino como homem, também equilibrados no masculino e feminino, o casal, no masculino e feminino, cada um de nós. Possibilitar também que a gente faça. Oi, Maria Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, que a gente vai possibilitar também essa construção, né, para as novas gerações e possibilitar, então, que o sistema não faça o que está fazendo, que é destruir a gente, fragilizar a gente no nosso núcleo familiar, na célula máter da sociedade. E aí, para quê? Porque é mais fácil ter controle quando as pessoas estão fragilizadas, quando a gente não tem união nem dentro de casa, né? E isso está replicando para poderem ter poder, controle sobre a gente, usar-nos como massa de manobra. É difícil falar isso aqui porque escapa um pouco do tema de relacionamentos, mas ao mesmo tempo está intrinsecamente ligado, porque somos, cada um de nós nos relacionando também como casal e como família, a célula máter da sociedade. E aí a gente vê às vezes, e aí vai ter pessoas aqui que vão se identificar, aquelas briguinhas besta dentro da própria família, aquelas conversa que desconversa que não tem nada a ver, que não precisava daquilo. A gente não consegue, às vezes, nem desenvolver um diálogo mais com certos familiares, de tão empobrecido que está ficando os relacionamentos, né? Então, cada vez mais eu convido vocês a gente fortalecer, eu tô vendo que tem muitos amigos terapeutas aqui, que a gente possa fortalecer realmente para poder levar essas palavras que a gente aprende, que a gente desenvolve, que a gente aprende não é só estudando, mas também vivenciando, praticando, atendendo no consultório, para trazer para a sociedade, para a massa, para que a gente possa ter um crescimento. Olha, minha digníssima Daniele Damasceno, essa aí é a minha pessoa amada. Essa é o meu outro eu que estamos formando o nosso eu conjugal, meu amor. Ah, que bom ver você aqui. Tô contando um pouquinho sobre o método aqui e como que a gente tá construindo aí. E eu tava falando um pouco de como que a Cláudia aqui, terapeuta, possibilitou, a Cláudia Costa, possibilitou a minha abertura, né? Me ajudando com as terapias também, porque eu, como terapeuta, também precisei ser atendido e sou atendido até hoje por terapeutas. Eu também faço terapia, né? Isso me acrescenta muito. E aí, a Clau, ela trouxe várias coisinhas assim, depois eu falei pra ela, são coisas pequenas, mas são coisas que é um compartilhado de um negócio sobre como que é o comportamento do feminino, é uma coisinha aqui, uma pinçadinha ali e tal, um comentário de um outro amigo, e que foi me possibilitando, gente, junto com a minha estruturação, de poder realmente voltar a me abrir para amar. Porque eu tava num ponto, que juro pra vocês, gente, eu tava arriscado a virar um red pill, daqueles pior que tem, enviesado pelo o lado negativo da coisa. E hoje eu venho falar como anti-herói do red pill, eu vou falar contra o red pill. Eu acho que eles têm até razão em algumas coisas, mas precisa orientar o sentido e a direção, porque senão, ao invés deles construírem a sociedade, construírem relacionamentos bons, vão acabar de destruir, né? Tinha um olhar medroso igual ao dos Red. Pois é, Cláudia. A Cláudia detectou, olha pra você ver, ela detectou tanta coisa. Esses dias eu tava vendo vídeo antigo meu aqui, gente, que eu tô até tirando do ar, que eu olho, eu falo, não tô me reconhecendo. Quem que era esse Thiago? Quem que é esse cara? Quem que... Sabe, de parecer que até minha fisionomia mudou. Muito esquisito, né, gente? Pois é, meu amor. A Dani tá falando aí, né? A gente realmente se permitir ao amor e se permitir... o detalhe, se permitir e decidir amar, né? E fazer parte, né? Um da vida do outro. Isso é muito importante mesmo, gente. Muito bom, né? E o amor, quando a gente fala amor, relacionamento 5D, é até meio que, né? O amor, ele é 5D, ele é mais que 5D se brincar, né? Com certeza. Então, a gente nem sabe muito definir o que é amor, né? Tá virando a rasgação de seda aqui, né? Nesses comentários.
Ah, e parece que não, gente, eu sou tímido. Toda vez que eu tô aqui, eu tenho que trabalhar um monte a minha timidez. É difícil para um caramba eu conseguir realmente comunicar. E agradeço que vocês estão aqui, colegas. E meu amor aí, né? Porque as amizades ajudam a gente a ficar um pouco mais soltinho, né? Então, a gente lembrando da infância, cada um de nós teve situações onde que talvez a gente se sentiu abandonado, ou rejeitada, né? E aí, assim, depois a gente vai observando ao longo do histórico de vida da gente, quantas outras situações a gente não passa que são reforços disso, em que a gente se sente rejeitada ou abandonada de novo e de novo. E aí, de repente, virou um padrão nosso que a gente passa quase que a atrair aquilo, né? Parece que a gente tá atraindo, né? Não parece não, né? Tá, né? Aí a gente vai pro lado da física quântica hoje já exemplifica bem isso, né? O quanto que o que a gente tá, né, incoerente vai ressoar com outra incoerência. E o quanto que a gente estiver coerente vai impactar na coerência do que a gente vai ter no relacionamento também por ressonância, né? Deixa eu ver aqui o que falaram aqui. Sem permissão a gente nem levanta da cama. Quem dirá amar? Clau, né? É um negócio complexo mesmo, né? Você pode falar do medo que dá se abrir para amar alguém? E quanto isso fala da nossa falta de amor próprio? Pois é. Aí é que tá. Por isso que eu tenho falado muito dessa questão de olhar pra gente. Porque às vezes a gente tá com a autoestima e o amor próprio tão abalado, tão disfuncional, tão anulado, tão minimizado, tão diminuto, que como é que você vai amar outra pessoa? Tanto que o JC há mais de 2000 anos falou, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Aí você vai amar o próximo como a ti mesmo. Eu acho que ele nem foi um mandamento, meio que assim, eu acho que foi, na verdade, o que ele falou foi uma lei, foi uma regra. Acho que a gente só consegue amar o outro se a gente se amar. Só se ama como se ama a si mesmo, né? Então, eu acho que a minha perspectiva, deixa eu pensar aqui. Nessa questão do medo, né? Tem um poema, uma oração do Rudolf Steiner que fala, né, sobre, deixa eu até puxar ela aqui rapidão, sobre entregar, né, eu vou até ler ela para vocês, que eu acho que foi oportuno aqui, eu acho que ela exemplifica muito do que tem o pensamento por trás do que eu tô falando, tá? Então, ele fala assim, ó: nego-me a submeter-me ao medo, que tira a alegria da minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco. Aqui, gente, mas vai dar, hein? Boa tarde, mulher nova vida, dona Ana. Muito obrigado. Voltando aqui, então, vou ler direitinho tudo direto. Nego submeter-me ao medo, que tira a alegria de minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente a minha imaginação, que sempre pinta versões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver, não quero encerrar-me, não quero ser amigável por medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não porque encobri o meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só por medo de acreditar. Não quero filosofar por medo de que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável. Por medo de não me sentir seguro de novo. Não quero fazer-me de importante, porque tenho medo de que senão poderia ser ignorado. Aqui a gente pode até adicionar abandonado, rejeitado, né? Por convicção, né, decisão, e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. E aí, se a gente lê ao contrário, né, em partes aqui, que interessante, né? Porque aí, se você crê no reino que existe em você, você arranca do medo o domínio e entrega para o amor. Entrega seu coração com verdade, igual ele fala aqui muitas vezes, né? Com verdade,
liberdade, com segurança, com honestidade, né? Então, acho que esse poema fala muito, explica muito desse medo que a gente tem de se abrir para poder amar. Amar a si e amar alguém, né? E especialmente, obrigado pelo Hurt Me aí, pessoal. Quem puder contribuir nas metas aí, agradeço, viu? E toca o dedinho aí, compartilha também, ajuda aí, né, gente? Obrigado, viu? Então, Cláudio, o que você achou aí? Deu para contribuir um pouquinho sobre esse medo de amar o outro? E aí, gente, é uma coisa bem interessante, né? Porque, óbvio que tem pessoas e pessoas, né? No meu caso aqui com a Dani, a gente estava cada um no seu processo de desenvolvimento individual, de terapias, de N coisas, né? Aí a Dani, com impacto de livro, com, né, que ela leu, com impacto de processos, né, de rituais, de sagrado feminino, de cacau, de ayahuasca, eu também, né? E aí a gente chegou num ponto que a gente não se conhecia, a gente foi numa constelação. E no primeiro dia que a gente foi nessa constelação, a gente se conheceu ali, male, né? O campo acabou de conectar a gente, porque provavelmente a gente já estava ressoando nesse campo de casal, já tínhamos conseguido trabalhar nossa disponibilidade para o outro, porque aí também vem desse medo, gente. É igual fala aqui, né, no poema, aí você não está disponível. Você não está disponível para amar. Você está fechado em si, em si mesmado, em si mesmada, né? Você está criando barricadas. Você está aí negativamente na sua imaginação, pintando visões sombrias sobre os outros e sobre você. E aí, obviamente, você vai se perdendo da sua própria verdade, né? Do seu próprio auto-amor. Então, a gente estava ali num desenvolvimento e a gente conseguiu trabalhar nossa autoestima, nosso auto-amor até um certo ponto que a gente ficou ressoante, né? A gente sintonizou o mesmo canal ali na sintonia do radinho, né? Como a gente estava ouvindo a mesma música das esferas, o campo conectou a gente numa constelação para fazer papel de representar alma de casal. Então eu fiz o marido, a alma do marido, ela a alma da esposa, né? Nunca contei isso ao vivo aqui, hein, gente? Primeira vez. E aí foi um olhar, né, de mim para ela tão penetrante que ela ficou desajeitada, ela ficou sem graça, ficou tímida, né, meu bem? E realmente a gente se conectou muito. Gente, foi tão forte na hora, tão forte, que a atração realmente ativou a energia sexual ali na hora. Eu cheguei a falar, né, brincando, rindo, porque, né, ali quase que realmente eu abraço, beijo e tal, e nem conhecia, né? Então tive que trabalhar aquela no 100% de energia, não, né? 50% de energia, 10% de energia, e baixar a energia do papel, que senão ia ser, né, talvez demais. Como eu ainda não conhecia ela, né? Não sabia nem se ela era casada, namorava ou nada, né? Então, assim, trouxe essa possibilidade para a gente se conhecer. E aí depois é o tal do tempo de tela, né, gente? Em tempos de Tinder, você sabe ali, a gente acaba, né, observando, a pessoa tá nutrindo uma coisinha ali, curtindo, comentando ou acompanhando. Então eu notei que ela tava ali observando meus conteúdos no Instagram, me acompanhando. E uma outra colega nossa, quando eu comentei uma foto de 3 colegas que estavam lá na constelação, obrigado, Cláudia, pela rosinha. Eu comentei com essa colega, né, de alguma coisa assim, que tava parecendo as panteras, né, daquele filme. Aí ela falou assim, a fulana tá solteira, né? Tá disponível. E era a Dani. Eu falei, tá disponível, né? Obrigado pela rosinha aí, meu bem. Aí eu fiquei assim, né? Falei, deixa eu esperar uma semana para esse campo que foi tão forte da constelação assentar, para saber se é nosso mesmo essa conexão, né? E aí fiz o meu papel de homem, entrei em contato, né? Realmente alinhei algumas expectativas, marcamos um primeiro date e dali para frente não descolamos mais um do outro. Graças a Deus, e que, né, a gente orar a Deus que a gente consiga ter sabedoria para permanecer e continuar ao longo da vida juntos aí e construir muita coisa boa. Deixa eu ver os comentários aqui. Então, realmente, o que a Cláudia falou é muito certo, gente. A gente só consegue, talvez, né, estar disponível para esse amar o outro quando a gente tá bem com a gente mesmo, quando a gente tá se amando e quando a gente tá numa posição que a gente tá disponível. Porque também a gente pode estar numa posição que a gente tá
tá se amando, tá com amor próprio, mas a gente tá na fase da solitude. A gente tá bem com a gente mesmo e tá ótimo assim. E tem gente que vive muito tempo, ou talvez uma vida assim, em solitude, não é em solidão. E fica bem com isso, né? Então é muito legal a gente perceber esse movimento também. E aí a gente trazer pra gente se a gente realmente decide estar disponível para um outro relacionamento ou não. Inclusive eu conheci a Dani após algum tempo eu me colocar disponível para relacionamentos. Inclusive tive uma frustração e aí mesmo assim entendi que era com aquela pessoa e me mantive bem, fui buscando cada vez mais, né, inclusive, e me mantive disponível porque eu entendi que era chegado o meu momento de disponibilidade, né, mesmo estando rolando ainda o processo do divórcio com quem a pessoa nem tem o contato de forma alguma, a não ser na justiça, né? Tenho contato com outras pessoas, inclusive a Dani teve contato com pessoas que eu já tive relacionamento, né? E assim, a gente tem muita transparência nisso tudo. Uma coisa que eu falei pra Dani desde o começo, falei, olha, cuidado com o que você me pergunta, porque muito provavelmente eu vou ser muito transparente, vou ser muito honesto. Eu acho que isso é um valor, um pré-requisito, e aí você vai saber de muita coisa minha. E você tem que saber lidar com isso. Então, eu tenho percebido também, gente, que a gente ter esse movimento de, como é que eu vou dizer? De realmente ter uma comunicação muito aberta, muito assertiva, acrescenta muito no relacionamento, acrescenta muito pro casal também, né? Qualquer dia eu quero trazer a Dani aqui para ela também comentar, a gente conversar um pouco, fazer uma collab sobre as questões dela também, de relacionamento anteriores. Eu vou falar muito das minhas também, né? Então, assim, eu vou ler aqui os comentários mais um pouquinho, deixa eu ver, linda história. Pois é, Ana, obrigado, viu? Foi preciso olhar para cada um de nós em separado, né? Para depois conseguir a gente olhar para nós dois juntos ali, né? Assim iniciamos nossa história de amor real, profunda e de construção. Amém, amém, gente. A igreja aqui já tá funcionando, né? Todo mundo no amém. Vou precisar sair, amei a história. Até mais, Ana. Deus abençoe. Muito obrigado. A Ana aqui, né? É o que eu falo, gente. Molina e Ana, pra nós, pra mim, pelo menos, modelo de relacionamento, né? Mary Von Silvers e Rudolf Steiner, pra mim, modelo de relacionamento, de missão de vida, inclusive, né? Desenvolver a antroposofia. Quem não conhece, vale pesquisar. Ótimo, né? Ela, inclusive, continuou o trabalho depois que ele faleceu, né? Eu tenho também aqui uns outros casais que a gente, né, que eu tenho observado que possivelmente são modelos também nesse sentido, né? E eu quero até depois fazer uma curadoria, trazer algumas historinhas desses casais, porque eu acho que a gente tá até com falta de referência, né, do que é um casal relativamente maduro, sadio, né, ou até um casal mesmo 5D, né. E eu convidei a Dani especialmente, gente, para ser minha companheira de vida, né? Minha parceira de vida. E isso é muito importante, né? Não é ser só uma namorada, né? Não é ser só um casal, mas é ter parceria em muitas coisas, até projetos também, né? Na vida. E aí, gente, vem desse autoacolhimento, né? Eu vejo que, como eu estava falando lá no começo da criança, de alguma forma a gente vai ter que acolher essa nossa criança interior, porque senão não tem como dar, né, sequência, a gente não consegue dar sequência, né? Então eu estou trazendo esses conteúdos aqui para vocês de forma gratuita. Quem quiser participar, avisa aqui para mim, eu convido, a gente troca figurinha aqui. Se alguém quiser participar ainda, quiser compartilhar, quiser contribuir com alguma coisa, ou quiser fazer uma consulta aqui comigo, né, fica à vontade. Também estou abrindo aquelas vagas de sessão de avaliação terapêutica gratuita. Tá aí no link da minha bio, aí no meu perfil. Você entra ali em cima, começa a seguir o perfil, vai ver o link lá vai ter o link para você fazer o agendamento comigo da sessão experimental da avaliação terapêutica, tá? Pra gente conversar, só eu e você, alinhar, eu poder te ouvir, poder te ajudar e te direcionar para caminhos de solução, beleza? Pessoal, eu vou esticar mais uns minutinhos aqui
aí, quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, viu? Então, vale lembrar, gente, que na infância, quem eu fui na infância, hoje, às vezes tem que ser resgatada, né? Porque senão, como que eu vou fazer, né? Gente, eu nunca tinha visto isso aqui, não. Quando ultrapassa 1 hora agora, aparece um negocinho aqui para eu marcar para falar que sou eu que tô aqui em live mesmo. Que doideira, desculpa. Mas olha só, às vezes eu preciso meio que resgatar essa criança que foi esquecida, que foi abandonada ou rejeitada, tá lá ferida. Então, quem que faz isso? Eu hoje como adulto, porque eu não posso esperar isso dos meus pais mais, né? No sistêmico a gente explica melhor isso. Então, como todos nós fomos criança um dia, a gente precisa lembrar que para melhorar essa lida conosco e com as outras pessoas e com os relacionamentos, e inclusive para as novas crianças que vão viver nessa nova era, a gente tem que estar preparado e a gente tem que buscar um olhar e buscar estar bem para poder auxiliar nisso, né? Outro fato é que a gente, obrigado aí pelo Hurt Me, quem foi que mandou? Nem vi aqui. Ah, meu bem, obrigado, Dani. Aí, gente, a gente também tem que buscar compreender e tratar esses aspectos que estão na mente, né, no pensar, no sentir e no agir no mundo. Então, são coisas que a gente ainda talvez não está sabendo fazer um trabalhar em favor do outro. E ora a gente fica muito no cabeção, muito no pensar, e aí a gente pensa demais, outra hora a gente sente demais e não age, então fica muito no feminino. A outra hora a gente age demais sem sentir, sem realmente ter o intuitivo, e aí a gente vai atropelando as coisas. Então a gente está vendo um movimento de muitas mulheres que, graças a Deus, o feminismo em certo ponto possibilitou essa construção, né, de conseguirem ter a sua liberdade para poder trabalhar, se manter e ter a sua independência, né, não ficar dependente de um homem, seja o pai ou o esposo, para sobreviver, mas chegaram num ponto tão extremo de ter que agir, ir para a guerra e tudo mais, que às vezes tá doído, tá sacrificante isso, né? Para o feminino. Para o homem está sendo afeminado hoje, né? Hoje em dia, até mesmo pela questão de às vezes estar sendo criado pela mãe, às vezes uma mãe muito autoritária, tem que ser bom menino. Então é um negócio que ali também na lida com as mulheres no dia a dia, né? O homem tem uma certa agressividade que tem que aprender a ter, que não pode ser uma violência, mas é uma agressividade que é do masculino, que é da força do masculino. Então a gente buscar esse equilíbrio está cada vez mais complexo. Então a gente, né, vai ter que ir buscando um pouco trabalhar esse pensar, o sentir, o querer, o agir, né, também. E também compreender e tratar aspectos da sua história, da sua vida, da sua vivência, da sua biografia. Então, aprender com os aprendizados que você já teve na vida para não virar lamúria ou virar padrão negativo, né? Padrão que não é legal ficar repetindo, mas sim virar um aprendizado que é um desenvolvimento. Então, a gente também ajuda aqui e também na terapia a desenvolver isso, né? Tratar esses aspectos da sua vida, da sua vivência, da sua biografia, né? Que a gente aprende modelando os pais, a família com quem a gente convive, fazendo, experimentando, experienciando, vivenciando as próprias experiências, né? E não deixar aqueles significados que a gente colocou como cartada final, né? Senão, como eu falei para vocês, né? Aprendi agora sofrendo nos relacionamentos e vou virar um red pill. Não, cara, vou procurar caminhos de solução real, né? Para poder vivenciar, e já que eu decidi ficar um tempo na solitude, eu me desenvolvi e depois eu decidi estar disponível para relacionamento, e aí decido pelo amor, decido amar. Então, a gente nesses movimentos são muito importantes pra gente. Mulheres modernas também estão mega agressivas. Então, porque tá polarizado no masculino, né? E aí, o que acontece? Cara, é muito complicado, porque uma mulher agressiva no masculino, de duas uma, ou ela vai... não é proposital, não é culpa, não é proposital. É muito inconsciente muitas vezes, né? Ela vai causar certas coisas no relacionamento que ou o homem vai bater, vai chocar e aí eles vão separar, ou vai virar um bunda mole ali, assim, não vai ser
um cara ponta firme, de confiança, que vai dar aquela segurança que ela precisa. E aí, ainda assim é complementar, né? Porque um tá na força do feminino e do masculino. Inclusive, vejam bem, às vezes a gente pode estar na força, o homem mais no feminino, a mulher mais no masculino, mas mesmo assim ainda encontrar no relacionamento, via diálogo, uma compensação, um ajuste, um equilíbrio, uma harmonia. É importante isso também, né? E ter um relacionamento saudável. E aí não ter a violência da agressividade, mas ter uma coisa que vira desafio às vezes, né? A mulher desafiar o homem lutar também pela mulher, né? Buscar valorizar a mulher, né? Os dois ali com plataforma de segurança, protegendo as crianças. Normalmente as mulheres super fortes atraem meninos e não homens. Tem isso também, né? Que, não vou mentir pra vocês, gente, eu também no meu processo me percebi isso. Ainda tem algumas coisas do meu menino, da minha criança, que eu ainda preciso lidar e tratar e desenvolver, né? Porque isso realmente vai infantilizado. E aí tem as mulheres que também estão muito infantilizadas. E às vezes elas estão infantilizadas agressivas. E aí, cara, agressividade com agressividade, infantilidade com infantilidade, não vira, né? Não vira relacionamento, não vira casal, né? E isso acaba realmente desmontando. Mas se você passou ou passa por uma situação dessa, eu te convido a aproveitar que está desmontando para realmente acabar de desmontar em você, né? Desconstruir e buscar construir a sua identidade, o seu self, o seu autoamor, a sua autoestima, né? E, eita, então, né? Termina em feminicídio, gente. Né? Termina em morte, em assassinato. Pelo amor de Deus. Uma coisa que é impensável de ainda existir, né, gente? Esse tipo de ápice da violência, por que a pessoa não enxerga e, pelo amor de Deus, nesse caso, não cometa um crime desse, separa logo os dois, né? O próprio homem enxergue a situação. Gente, eu vou buscar trabalhar muito com os homens aqui. Convidem os homens para o meu canal, para minhas lives, porque eu quero trazer essa realidade para os homens, para que isso se espalhe, pare de acontecer essas aberrações na nossa sociedade, tá? Nossa, dá até uma coisa ruim, né? Pelo amor de Deus. Mas aí é o que eu falei no começo, né, o Cláudio? A questão do que estão programando a gente, geração após geração, há quantos anos, para a gente ficar infantilizado, para a gente ficar egoísta, para a gente acreditar que tem separação, que tem divisão. Gente, um amigo falou uma coisa hoje de manhã, simplesinho, é a gente entender que todos somos parte do todo. É como uma célula minha se recusar a ser eu, falar que não é parte do Thiago. A célula tá aqui no meu corpo, ela é parte. A gente é parte do todo, do mundo, da sociedade, né? Uma visão sistêmica da vida. A gente tá precisando trazer isso muito fortemente para poder ajudar as pessoas a equilibrarem essa balança e ter um mínimo de coerência e ressonância e harmonia, né? Porque eu tenho certeza que ninguém que vai falar que gosta, que quer ficar brigando, por mais que as áreas no cérebro da agressividade, da briga e do sexo, da atração estejam muito próximos e até tem neurônios que se correlacionam, e por isso que às vezes né, o vamos ali fica meio agressivo, né? Mas ninguém quer uma agressividade violenta de verdade, ninguém quer que aconteça, né, feminicídio, homicídio, seja o sídio que for, a não ser a decisão, que a decisão também é você matar opções, dissídio, né, de decisão, cortar opções, e realmente ficar com uma opção, que é a opção, que é a decisão de amar a si, de amar o outro, de buscar essa harmonia, que eu tenho certeza que é o que todo mundo quer, se não pelo menos, né, quer ficar em paz, quer ficar bem, mas quem por acaso quer ter um parceiro, uma parceira, ele quer ter uma plataforma de segurança, um casal onde que ele possa estar bem e o outro também, né? Infelizmente a sociedade ainda está vivendo uma separação e não em unidade, distante do amor em essência. Essa é a questão. É fácil? Não é. É difícil para um caramba. Primeiro, você arrancar a armadura. Essa armadura já tá até
colada, tá entranhada, tá fazendo fusão com a sua carne já. E você tem que arrancar essas couraças, essas armaduras, entende? Aquele poema que eu li pra vocês, ironicamente, chama-se Forjando a Armadura do Amor. Não tem lá do amor, é só Forjando a Armadura. Mas é isso, gente. A gente arrancar essas armaduras, couraças, dói para um caramba. Tanto que tem, né, essas terapias que vão direto no corpo, igual conversei com um amigo hoje, né, alinhamento, como é que é? Trabalho a energia da Kundalini, né, para poder liberar no corpo o Tantra também, para poder ver se isso libera de alguma forma, né, pessoal? Porque senão é muito difícil, não dura, né? Não tem possibilidade da gente conseguir, às vezes, sem um auxílio. Mas, mesmo assim, convido vocês a pensarem nas possibilidades e na disponibilidade de terapias e terapeutas que está por aqui. Busque um terapeuta né, capacitado, né, que tenha realmente propriedade para fazer o que faz e escolha seguir no caminho do amor. Esse é o último convite que eu deixo aqui para vocês. Minha bateria já vai acabar, eu tenho um grupo de estudo agora mesmo, 7h30. Já acabou até a luz do meu LED aqui, que é bateria também. Então, eu quero agradecer muito todas vocês e todos vocês que ficaram aqui, principalmente os que ficaram o tempo todo, e a minha digníssima Dani, né, meu amor. Muito obrigado, viu, por todo o apoio. Estou aqui por nós, por mim, por você e pelo nosso eu conjugal, nossa família que a gente está formando. Muito obrigado, Cláudio, para você também. Muito sucesso e muita luz para todo mundo aí. Fiquem com Deus, um grande beijo, até amanhã. Tchau, tchau.